Fala, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Eu sou Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Hoje é sábado 23 de março, estamos chegando ao final de mais uma semana sob a proteção de Deus. E o Brasil, meus amigos, na minha opinião, está num ponto sem volta. E eu me refiro na questão do esclarecimento, digamos assim. Porque veja só, nós que estamos aqui no debate público, acompanhando as notícias diariamente, a gente sabe muito bem quais são os problemas do Brasil real, não é? Mas acreditem, tem muita gente que não acompanha os noticiários ou que só se informa pela velha mídia. Tem realmente muita gente e talvez seja até a maioria que não saiba a real situação do Brasil, né? Podem ser, aliás, são pessoas de bem, a maioria são pessoas de bem, né? Trabalhadores que querem apenas viver a sua vida e não querem aí gastar o seu tempo com política, né? Enfim, não dá para criticar todo mundo, né? As pessoas acordam 4, 5 horas da manhã, viajam aí 2, 3 horas de ônibus todo dia para chegar no trabalho, depois o inverso para chegar em casa, né? Totalizando aí 12, 13, 14, 15 horas de jornada diária. Não dá para cobrar dessa pessoa que ela acompanhe o noticiário, que ela esteja por dentro de tudo, né? É compreensível. Claro que tem situações e situações, mas no geral é isso aí. Só que o que vem acontecendo, né, recentemente, acaba fazendo com que mais pessoas prestem atenção no que está acontecendo, querendo ou não, né? Então, por exemplo, esse vazamento do áudio do Tenente Coronel Mauro Cid Gomes, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tem questões importantes aí que saíram ontem mesmo. O vazamento desse áudio, por exemplo, ganhou uma grande repercussão. E muita gente que não estava aí para essa situação ou para a política nacional deu um... Opa! O que é isso aí? O que está acontecendo, né? Peraí, então o que estavam acusando o Bolsonaro não é bem assim? Esse áudio aqui mostra que a Polícia Federal está pressionando o cara, fazendo uma espécie de tortura psicológica, o que o próprio ministro Gilmar Mendes condenou no passado, na Lava Jato, né? Agora está acontecendo com o Mauro Cid, ele está quietinho, tá tudo bem, né? Não, é com Bolsonaro e seus aliados, aí pode, né? Essa é que é a questão. Mas as pessoas estão se ligando, estão vendo o que está acontecendo. Por isso que eu digo que o Brasil está num ponto sem volta. As pessoas estão cada vez mais conscientes e atentas ao que está acontecendo. Agora, antes da gente comentar o fato da prisão, novamente, do Tenente Coronel Mauro Cid ontem, né? Eu quero ressaltar aqui para vocês uma questão que é do início da semana, uma notícia que saiu aqui, extremamente importante e que eu não vi ninguém falando a respeito, tá? Não teve realmente o destaque que merecia. Por isso eu peço, preste muita atenção e compartilhe ao máximo esse vídeo, tá? Ele precisa chegar ao maior número possível de pessoas. Antes, deixa eu só contextualizar. A maioria se lembra, mas tem gente que sequer ficou sabendo. O depoimento do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, caiu como uma bomba, né? A esquerda, a velha mídia, o PT, o desgoverno Lula fizeram uma grande cortina de fumaça com esse depoimento do general Freire Gomes, dizendo que ali estava a prova cabal de que Bolsonaro tramava um golpe contra o Brasil, quando na verdade o que se teve foi uma consulta à Advocacia Geral da União e outras instituições e até ao próprio Exército para ver o que podia ser feito dentro da Constituição para evitar um mal maior ao país, né? Um mal maior ao país, não precisamos citar nomes aqui. E nada foi encontrado. Portanto, nada foi feito, né? Então, não há o que se falar em golpe, tá? O que se foi discutido, talvez, em algum momento, foi estado de defesa e estado de sítio, o que são prerrogativas constitucionais. Se está na Constituição, não é golpe. Essa que é a questão. Mas a velha mídia divulgou, inclusive, que o general Freire Gomes ameaçou o presidente Bolsonaro, preste bem atenção nessa parte, ameaçou o presidente Bolsonaro de prisão, tá? Caso ele seguisse no plano golpista. Essa foi a narrativa replicada por toda a velha mídia brasileira. Dá um Google aí que vocês acham diversas matérias, né? Freire Gomes ameaça Bolsonaro se levasse o plano golpista adiante. Pois bem, agora acaba de sair essa notícia, na verdade saiu no início da semana, terça-feira, e pouca gente falou a respeito. Olha só. Urgente, ex-comandante do Exército não usou a palavra golpe em seu depoimento. Isso aqui quem afirma é o pastor Silas Malafaia, né? Veja só. Recentemente, o general Freire Gomes prestou depoimento à Polícia Federal e a imprensa repercutiu as falas do militar. De acordo com o pastor Silas Malafaia, Freire Gomes não fala a palavra golpe. Isso seria uma narrativa da imprensa. Olha só. Abre aspas.
Ele citou o artigo 142. O general não fala em golpe. Além disso, para o presidente invocar o estado de defesa ou de sítio, tem que passar pelo Congresso Nacional, pelo Conselho da República e tudo mais, né? Golpe é a narrativa de uma imprensa bandida que produz narrativas conforme seus interesses políticos e financeiros. Há um verdadeiro consórcio. E a narrativa de uma imprensa bandida, somada com o ditador da toga, Alexandre de Moraes, somada com o governo comunista de Lula. É um jogo para calar Bolsonaro na gaveta e na narrativa manipulada. Fecha aspas, ressaltou o pastor Silas Malafaia. Então, meus amigos, o que nós temos aqui é o pastor dizendo que o general Freire Gomes, em seu depoimento, e ele deve ter tido, obviamente, acesso a esse depoimento, não usou a palavra golpe. Se ele não usou a palavra golpe, não haveria nenhum motivo aí, sei lá, possível dele contextualizar com uma ameaça de prisão ao presidente Bolsonaro. Não havia. Se ele não usou a palavra golpe, então não tinha por que ameaçar Bolsonaro de prisão. Essa é que é a questão. Até então, a velha mídia tinha jogado várias informações no ventilador para fazer cortina de fumaça, né? E para meio que corroborar com as acusações do presidente Bolsonaro e seus aliados. E agora, ao que parece, joga mais essa no ventilador. De que o ex-comandante do Exército teria ameaçado o Bolsonaro de prisão se ele perseguisse, se ele seguisse com um plano golpista. Se ele não usou a palavra golpe, não tinha por que ameaçar Bolsonaro de prisão. E isso é gravíssimo, muito grave. Agora, para finalizar, falando um pouco a respeito da prisão do tenente-coronel Mauro Cid ontem, né? Logo após daqueles áudios terem sido vazados, né? Alguns questionamentos merecem realmente respostas, né? Como, por exemplo, quem foi que vazou aqueles áudios? Sabe? Eu postei o vídeo ontem e eu até falei, olha, a gente tem que aguardar aí para ver primeiro se os áudios são verdadeiros, para ver o contexto aí desses áudios, ele mandou para quem, em que situação, ele quis que aqueles áudios fossem expostos, ele mandou para um jornalista, ele estava conversando com um amigo, com quem que era, né? E aí, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão dele, alegando a violação de medidas cautelares, né? Por exemplo, será que ele estava impedido de usar celular? Não sei nem se isso é possível, né? Se bem que a palavra possível, e juridicamente falando no Brasil, essa não é mais possível, tá? Hoje, tudo no Brasil é possível. Tudo. Basta alguém lá, né, do STF assinar e pronto, torna-se possível. Mas será que ele estava impedido de usar celular? E aí, os áudios foram vazados, então, obviamente, o Cid usou o celular e por isso ele descumpriu a medida e foi preso, né? Será que esses áudios não foram intencionalmente vazados por alguém, sabe-se lá quem, para que então o Cid pudesse ser preso? Ou será que cortaram o mal pela raiz? Realmente esses áudios foram vazados, não sabemos aí em que contexto, em que situação. Expôs que a Polícia Federal, segundo a própria denúncia do coronel Mauro Cid nos áudios, né, estaria aí forçando ele a dizer o que não aconteceu, meio que fazendo uma tortura psicológica ao tenente-coronel Mauro Cid, e isso incomodou o sistema. Não, o Cid está falando demais, vamos ter que prender ele. Será que foi isso que aconteceu? Essas perguntas realmente merecem respostas, né? Mas a melhor delas foi feita pelo deputado Nicolas, quando perguntou o seguinte: será que a prisão do Cid não mostra realmente que o conteúdo daqueles áudios é verdadeira? Bom, se a resposta para essa pergunta for sim, corrobora com a última suposição que eu coloquei aqui para vocês. Prenderam ele para que ele não revelasse outras informações, né? Porque realmente tudo faria sentido. Faria sentido o fato, inclusive, de outros militares, inclusive o general Freire Gomes, ter dito algo nesse sentido, de que teria pressionado o presidente Bolsonaro para não perseguir, para não persistir com aquele plano ou com aquela ideia de estado de defesa, estado de sítio, ou buscar informações do que seria possível fazer naquela situação, né? Enfim, corrobora também com o vídeo que eu fiz na semana retrasada ou semana passada falando a respeito disso, quando surgiu aí o depoimento do general Freire Gomes, né? Volto a dizer, parece que a senha para todos esses que estão na mira do sistema, aliados do presidente Bolsonaro, né, para fechar o cerco, tem uma senha a revelar, e a senha é justamente essa: dizer que Bolsonaro era culpado, dizer que Bolsonaro estava nessa trama golpista, né?
esse golpe imaginário que não aconteceu, só está na boca do sistema, né, e dos seus aliados. Em mais nenhum lugar. Não tem nenhuma prova material de que realmente houve um golpe no Brasil. Não houve. Tanto é que o Lula está aí de volta à cena do crime, não é? Então realmente parece ser isso. Parece que a senha é atacar Bolsonaro, é colocar a culpa nele. E parece que o Cid, meus amigos, o Cid está numa situação extremamente complicada, né? Eu espero que Deus dê forças a ele, né? Eu realmente acho que algo de ruim pode acontecer com ele. E eu não me refiro à prisão. Não me refiro à situação que ele está passando, mas sim o que pode acontecer em decorrência dessa situação, né? Então, assim, eu respeito a opinião de cada um, mas eu gostaria de pedir a vocês que se juntassem a mim numa oração em favor de Mauro Cid. Que Deus dê forças para ele, que Deus console a família e que realmente ele possa sair dessa situação da melhor maneira possível, tá? Então é isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.